Olá, querido aluno. Seja bem-vindo ao nosso curso completo preparatório para o exame Network Mais da CompTIA. Hoje vamos falar sobre comunicação Connection Oriented. Hoje é a aula 4 do módulo 2 e vamos começar falando sobre estabelecendo uma conexão Connection Oriented. Deixa eu colocar um pouquinho meu... Aliás, vou até tirar a minha imagem para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, antes de um servidor que está transmitindo enviar segmentos pela camada OSI, é estabelecida uma conexão entre os processos do remetente e do destinatário, resultando na criação do que é chamado circuito virtual ou overhead. O que seria isso? Esse circuito virtual é isso aqui que você está vendo, tá bom? É essa conexão que ocorre entre o remetente ou emissor e o destinatário. Esse tipo de conexão é chamado de Connection Oriented. É uma comunicação orientada à conexão, tá bem? Então ocorre uma conexão. Com essa conexão, o remetente e o destinatário, eles acertam, eles sabem a quantidade de informação que deve ser recebida, que vai ser enviada em ambas as direções, tá? Nós vamos entender por que isso é importante, por que isso é bom. Tá? Então, com tudo acordado, o caminho está pronto para uma comunicação confiável. Então, quando esses dois, com esse servidor, esse cliente, eles se conectam, né? Eles criam essa conexão que é confiável, essa comunicação que é confiável. Então, eu sei que tudo que eu enviar, o servidor vai receber e vice-versa. Todos os segmentos de dados que são enviados são recebidos e tem uma confirmação. Tá? Então, esse tipo de conexão é chamada Connection Oriented. Vamos falar agora de handshake de 3 vias, o Three-Way Handshake. O que é um handshake? É um aperto de mão. Então, ocorre aqui um aperto de mão, um acerto. O primeiro segmento que o emissor envia é um de acordo de conexão, tá? Para o outro servidor, que é uma solicitação de sincronização, que chama SYN. É esse aqui, ó, esse primeiro segmento aqui, ele chama SYN. SYN de Synchronize. Então, ele é um acordo de conexão, ele está pedindo para sincronizar, né? Então, aqui o remetente envia o primeiro segmento para o destinatário com uma solicitação de acordo de conexão. O servidor aqui, esse daqui, ele envia um segundo segmento que chama SYN-ACK ou Synchronize Acknowledgement, que significa reconhecimento de sincronização. Nesse segundo segmento, que é enviado, só que dessa vez para desse destinatário para este, ele contém as regras entre os hosts. Tá? Então ele vai estabelecer aqui regras. Em seguida, depois que houve aqui o SYN acknowledge, né? O SYN acknowledgement quer dizer, ele vai, o primeiro, né, o remetente, ele vai enviar um acknowledgement também, tá? Então ele vai enviar um segmento de acknowledgement, confirmando o acordo. E aqui a conexão já está estabelecida. Então, resumindo, ele mandou aqui o primeiro solicitando a sincronização, recebeu um reconhecimento de sincronização com as regras, depois ele enviou um reconhecimento também do segmento, tá? da conexão, quer dizer, e aqui a conexão foi estabelecida, tá? E aqui ocorreu a transferência dos dados. Esse último aqui é um segmento que chama FIN, que é um segmento para finalizar a conexão, também confirmando de que tudo correu bem e que agora podem finalizar a conexão.
Então, você pode chamar, tem aqui duas maneiras de chamar, tem essa maneira que é sim acknowledge, acknowledge, ou synchronize, synchronize acknowledgement, acknowledgement. O handshake de 3 vias, né, o aperto de mão de 3 vias, three-way handshake, pode ser chamado de sim acknowledge, acknowledge, synchronize, synchronize acknowledgement, acknowledgement. Esse termo, acknowledgement, tente sempre lembrar dele porque você vai ouvir muito a partir de agora. No ramo de redes, especialmente quando se trata de monitorização, se fala muito sobre acknowledgement, que é um reconhecimento, uma confirmação. Vamos falar agora de controle de fluxo. Então, o controle de fluxo é um mecanismo usado para regular o envio de dados entre um emissor e um receptor, para evitar que o receptor fique sobrecarregado e perca informações devido à incapacidade de processar os dados recebidos na velocidade em que eles estão sendo enviados. Então, o destinatário, se ele receber muitos dados de uma vez só, vai ficar engarrafado, como se fosse uma rodovia com muitos carros. Vai ficar tudo parado e, eventualmente, ele pode até perder alguns segmentos. E não é isso que uma comunicação orientada à conexão faz. Porque com o controle de fluxo, evita esse tipo de problema, esse tipo de perca. Então, os segmentos que foram entregues, eles recebem um acknowledgement de volta. Então, o controle de fluxo, ele faz isso. Sempre quando os segmentos são entregues, é recebido um acknowledgement. Se o segmento não recebeu o acknowledge de volta, ele é retransmitido. Os segmentos, eles ficam na mesma sequência, da mesma forma. Isso é importante porque, da mesma forma que ele foi enviado, ele tem que ser recebido. Ele não pode ser recebido em sequências diferentes. E isso é chamado de sequencing. Então, se uma máquina recebe uma enxurrada de datagrams, esses segmentos eles são armazenados na memória buffer. E se caso essa memória ficar cheia também, então é enviado um not ready ou stop. Então vamos aqui para a figura. Então o primeiro segmento aqui ele foi transmitido corretamente. O segundo ocorreu aqui a transmissão. Depois o terceiro. Só que aqui o buffer ficou cheio devido à velocidade, recebeu muito, sobrecarregou, então ele envia um segmento de stop. O host 1 aqui, ele vai ficar aguardando até receber um segundo segmento de go. Pode ser stop ou not ready. Depois que os segmentos foram processados, o host 2 ele envia um outro segmento informando que agora sim já está livre, que ele pode voltar a transmitir. E aí ele volta a transmitir normalmente. Então, basicamente, é para isso que serve o controle de fluxo, para evitar que seja enviado um fluxo muito grande de dados e o destinatário fique sobrecarregado e até perca esses dados. Então, para isso, ele usa o acknowledgement, sequencing e armazena na memória buffer. E depois que ele armazena na memória buffer, ele envia segmentos pedindo para parar, pedindo para voltar, com algumas etiquetas, digamos assim, como not ready ou stop para o cliente. Em seguida, quando ele manda novamente autorizando a volta da transmissão, então o host emissor volta a transmitir normalmente. Então, resumindo, a comunicação connection oriented, ela tem o virtual circuit, ela faz um virtual circuit, que é exatamente isso aqui que a gente viu, um circuito virtual. Ela tem sequencing, a gente já viu que é ela receber esses dados e colocar na mesma sequência, tá bem? Então ter uma sequência no recebimento desses dados. Vimos aqui o acknowledgement, que é o reconhecimento do recebimento desses dados, ok? E o flow control, que é o controle do fluxo.
para que não haja um fluxo muito grande que vai sobrecarregar e até perder os dados. Agora falando de windowing, o que é o windowing? O windowing é um mecanismo que controla a quantidade máxima de segmento de dados que é permitido à máquina transmissora enviar antes de receber um acknowledge. Então a máquina vai enviar 1, vai enviar 2, vai enviar 3 e depois ela tem que receber um acknowledgement. Ela não pode sair enviando sem ter uma confirmação de que aqueles dados que ela enviou foi bem recebidos e que ela pode continuar enviando mais, porque ela pode às vezes estar enviando e a máquina que está recebendo já está congestionada e já não está mais nem processando os dados que foram enviados. Nós vamos falar aqui sobre o windowing como 1 ou 2 ou 3, porém o windowing são dimensionados em bytes e isso é importante saber. Para que serve? Serve para que o emissor saiba que toda a informação foi entregue. Então, é utilizado o acknowledgement para isso. E que ele pode continuar enviando. E também, como eu disse, para que não haja um fluxo de dados tão grande que o receptor venha perdê-los. Aqui vamos colocar aqui host 2, host 1. Então, o host 2, ele informou durante a conexão para o host 1 que a janela era de 1. Então, o host 1 mandou o datagram 1, já que a janela era de 1. O host 2 viu, primeiramente ele fez o acknowledge, aqui nesse segundo segmento. Nesse segmento ele contém um acknowledge, ou seja, ele contém uma confirmação de que o segmento 1 foi recebido. Como que eu sei? Porque o número 2. O número 2 no acknowledge indica que eu recebi o segmento número 1. Se fosse o acknowledge número 5, indica que eu recebi o segmento 1, 2, 3 e 4. Tá? E assim por diante. Se o meu acknowledge é igual a 9, significa que eu recebi o segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui o windowing ele é dinâmico, ele não é estático. O host 2 ele viu que estava pouco, agora de repente ele já não está mais processando tanto, ele agora pode receber dois segmentos ao invés de apenas um. Lembrando que no caso são dimensionados em bytes, então a gente está falando aqui em bytes. Vamos supor que seja 2.000 bytes ao invés de 1.000, tá? Mas para ficar mais fácil a didática, a gente está usando aqui números, como se fosse números de segmentos, mas é na verdade bytes, ok? Aqui ele mandou o segmento número 2, mandou o segmento número 3. Né? Como a janela era de 2, ele mandou, ao invés de mandar só um segmento, ele agora mandou 2 segmentos. Então, o certo agora é o host 2 enviar um acknowledge 4. Por quê? Porque aí ele vai confirmar que recebeu a mensagem, o segmento 2 e 3 do host 1. E é isso que ele faz. Ele envia aqui o acknowledge 4, confirmando que recebeu a 1, a 2 e a 3. Tá bem? Então, o windowing é isso. O windowing é uma janela para controlar a quantidade de dados que o emissor envia para que não haja perca, para que o fluxo não seja tão grande que não seja suportado pelo receptor. E também para que o emissor tenha certeza de que todos os segmentos foram enviados corretamente na sequência correta. Então vamos falar agora de acknowledgement. Então o acknowledgement, a gente já falou, mas vamos falar mais um pouquinho, que é um mecanismo que garante que os dados não vão ser duplicados ou perdidos. Tá? Ele também pode ser chamado de retransmissão com reconhecimento positivo, que é em inglês Positive Acknowledgement with Retransmission. Então, o emissor, quando ele envia um segmento, ele inicia um timer. Caso esse timer, vamos dizer que seja de 3 segundos. Se esse timer ele expirar, né? Se esse reloginho aí que está contando até 3 segundos, ele expirar e o host A aqui, que é o emissor, ele não tiver recebido um acknowledge de todos os segmentos que ele enviou, então ele vai enviar novamente. O acknowledgement ele serve para isso. Ele garante que os dados não vão ser duplicados e nem perdidos. Nós podemos ver, por exemplo, o host A está enviando ao host B, aqui o envio número 1, envia número 2, o 3 normalmente. O host B ele envia o acknowledgement 4,
indicando que o 1, o 2 e o 3 foram recebidos corretamente. O host A então envia o 4, depois ele envia o 5, mas o 5 foi perdido, como a gente vê aqui. O 6 correu bem, o host B recebeu. Então o que o host B ele vai fazer? Ele vai mandar um acknowledgement só do 5. Por quê? Porque ele recebeu o 1, o 2, o 3 e o 4. O 5 ele não recebeu. O 6 ele já recebeu também, mas ele vai enviar o acknowledge 5 porque a sequência não está correta. Então ele indica que até o 4 está correto, daí em diante não. Então o host A ele tem que enviar novamente, porque o host B ele enviou também nesse mesmo segmento, onde contém o acknowledge 5, um pedido de segmento, juntamente com o acknowledge 5 foi um pedido de segmento. Então o host A pode enviar novamente o segmento número 5 e então só depois o host B envia o acknowledge número 7, porque como ele já tinha recebido o envio número 6, então ele confirma agora o acknowledge número 7. Agora sim está na sequência correta, ok? Então aí depois é enviado novamente o 7, o 8 e assim por diante. Então espero que você tenha gostado da nossa aula, tenha entendido, tá bem? E eu fico por aqui e até a próxima.